Gente, boa tarde. Eu sou o professor Flávio, eu sou do Instituto Federal. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite, né, para estar aqui com vocês. Eu acho que é uma conversa muito importante, falar dessas novas possibilidades de repensarmos a aula, repensarmos sala de aula, até de forma forçada, né, nesse momento aí, devido não só uma evolução que vem seguindo num curso tradicional, mas uma questão até de quebra nas nossas rotinas ali, que força repensar a educação, né? Então, aqui eu vou falar rapidamente da minha formação, só para ter uma ideia da minha atuação, porque como eu disse antes um pouquinho da gravação aí, eu sou professor da educação técnica e profissionalizante. Eu sempre atuei desde o meu início no magistério, vou fazer 10 anos agora de magistério, e sempre na educação profissional, tecnológica, e também em bacharelado, mas eu tive até sempre um contato maior com o nível técnico superior, técnico de ensino médio, né? Mas eu tenho também formação de professor em matemática, formação pedagógica em matemática, mas sou administrador, tenho mestrado na área de administração, faço doutorado agora na área, e aquilo, né, é um desafio. Nós também, como profissionais assim de áreas aplicadas, temos todo esse desafio também de aprender a ser professores, né? Não fazemos ali uma formação em licenciatura, então temos que fazer complementação pedagógica e aprender sobre a aula também muito na prática, muito também nas nossas fontes de estudo. E eu agora, também nesse período, né, nós no Instituto Federal, nós tivemos a situação de implantação do ensino que foi não chamado de EAD, né, não de educação à distância, porque ele teve uma certa sincronicidade, vou falar um pouco disso, como foi lá. Mas antes eu até quero falar um pouco também do IFRJ, caso alguém ainda não conheça, né, que ele fica, é o Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro, fica ali no bairro Coelho da Rocha, nosso campus São João de Meriti. Eu sou do campus São João de Meriti, né, uma rede, ela está aqui no Rio desde 2008, mas ainda é relativamente nova, né, uma escola de ensino técnico profissionalizante federal, que abrange desde o nível médio até o doutorado. Então, é uma instituição bem verticalizada, tem também cursos de formação inicial e continuada, que também teriam equivalência com o ensino fundamental, né? Então, nós atuamos com a educação profissional e tecnológica, e vários alunos, os nossos alunos vêm da rede municipal, né, principalmente aí de São João de Meriti. Então é muito importante a gente ter também, acho que é uma oportunidade legal de ter esse contato. Cada vez que nós pudermos ter esse contato, acho que é sempre muito relevante. Temos lá uma pós-graduação voltada também para letramento, né? Não sei se alguém aqui presente está na pós-graduação em letramento, que é pública também. Então, só para fazer essa breve contextualização, nós lá tivemos essa situação da pandemia na rede federal, né? Nós integramos a rede também das universidades federais, por sermos escola técnica federal, e veio esse desafio do próprio MEC não dar muita diretriz do que fazer, né? Simplesmente assim, parou, mas e aí, como que vai ser isso? Não tem como voltar, não tem como fazer algo totalmente à distância, porque tem uma questão seríssima que vocês também enfrentam, que a rede federal enfrenta, né, que o ensino público enfrenta, que é a dificuldade de acesso do próprio aluno. Enquanto professores, também nós temos, ninguém tem um escritório em casa preparado com uma internet de velocidade absurda, que fique firme o tempo todo para poder fazer esse ensino também já à distância funcionar muito bem. Então, você tem um problema de acesso tanto dos profissionais da educação, quanto dos alunos, nem se fala, né?
a questão de que muitos alunos não têm mesmo um aparelho celular ou um chip para entrar na internet para ter essas aulas. Então, assim, nosso grande desafio foi tentar dosar essa questão, como tratar esse ensino à distância, mas ao mesmo tempo reconhecendo uma dificuldade de acesso, ou quando o aluno tem acesso, a internet dele também não é rápida. Então foi implantado o chamado regime de APNP, que foi aprovado no Instituto Federal, que seria uma atividade pedagógica não presencial. Porque o não presencial, muita gente pode falar, tá, mas não é o EAD, né, a educação à distância pura. Então teve uma conotação diferente do EAD, em que sentido? Porque o EAD tem aquela questão de você elabora um material, elabora atividades, né, disponibiliza e o aluno entra, estuda por conta própria, realiza por conta própria, no máximo com algum tutor dando alguma assistência por e-mail, né? Eu também já atuei em EAD, só para contextualizar, eu também já atuei na educação à distância, também no próprio Instituto Federal, que aí é outra lógica, né? Qual seria a diferença dessa PNP para educação à distância? A educação à distância, como eu falei, você tem um professor que prepara um conteúdo numa plataforma como o Moodle, né, e disponibiliza isso, o aluno entra, realiza atividades, tira dúvidas com um professor, e a gente está falando do quê? De um aluno presencial, que fez um concurso, uma prova para entrar num curso presencial, e agora tem que se adaptar a uma EAD, não vai dar certo. Então, nós pensamos na APNP, que seria essa uma forma de tornar um pouco híbrido, né? O que nós chamamos, não a presença física, mas a presença síncrona e assíncrona. Essa foi a grande diferença, né? A questão da sincronicidade e da assincronicidade. Que o ensino EAD, normalmente, ele é assíncrono, né? Ou seja, você disponibiliza material, conteúdo, o aluno, quando puder, ele entra, então não é não é uma conversa em tempo real. Então, nesse modelo de APNP, você tem atividades assíncronas, assim como a EAD, e também tem os encontros síncronos. O que seria um encontro síncrono? É exatamente isso que nós estamos fazendo, né? Em tempo real, uma conversa ali, onde você tem a possibilidade de ter uma troca, mesmo que à distância, mas a gente tem aqui a possibilidade de conversar de uma forma mais direta do que se, né, a gente ficasse aqui mandando e-mail um para o outro, mandando mensagem, que é o modelo assíncrono. Então, nós usamos essas duas possibilidades para tentar minimizar o impacto negativo sobre os alunos. Então, como que funcionava, como que vem funcionando, né, na realidade, basicamente? Nós temos os encontros via Google Meet, exatamente essa ferramenta que nós estamos utilizando, para termos o quê? A oportunidade de conversar com o aluno, de manter também um contato mais próximo com ele, né? De ter essa questão também de um vínculo, até mesmo mais afetivo, mais humano com o aluno, né? Porque não fica meramente aquela ideia do professor prepara algo e manda e não tem mais contato. Então, nós mantemos esse encontro síncrono, semanal, não obrigatório. Por que não é obrigatório? Porque o aluno também, nós não podemos exigir que o aluno tenha condições de entrar toda semana e a internet dele esteja boa toda semana para ficar. Mas o que nós fazemos? Nós sempre gravamos os encontros, disponibilizamos para ter uma forma de uma oportunidade de conversa. E também utilizamos as ferramentas quer dizer, assíncronas, que é o Google Sala de Aula, o Google Classroom. Não sei se vocês já têm conhecimento. Normalmente, quem tem uma conta do Google é um Gmail, né, na realidade. Quando você tem um Gmail, você tem acesso a esse Google Sala de Aula. Você tem lá uma lista de aplicativos do Google que você tem direito, né, que é o e-mail, é o Drive, várias ferramentas assim. Só que, claro, isso também exige um domínio, uma certa capacitação para utilizar essas ferramentas, né? Então, assim, eu, particularmente no início da pandemia, fiz cursos nessa área para aprender a usar o Google Sala de Aula.
E até tem uma questão interessante que no Instituto nós temos o Moodle, que é uma ferramenta muito famosa de EAD, e temos o Google Sala de Aula. O Moodle ele tem muito problema de servidor travar e assim por diante. O Google Sala de Aula ele é uma ferramenta bem mais simples de se usar, bem mais fácil, bem mais intuitiva, mas mesmo assim, claro, exige um certo preparo. Eu até recomendo que vocês procurem, quem tiver interesse, né, nesse tipo de capacitação, tem um Instituto Federal, que não é o nosso aqui do Rio, mas é o do Espírito Santo, o IFES. O Instituto Federal do Espírito Santo, ele tem cursos gratuitos para professores, incluindo a utilização de ferramentas digitais na educação. Aí fala do uso do Google Drive, né, para você fazer compartilhamento de arquivos, vídeos, apostilas. Fala também do Google Sala de Aula ou Google Classroom, dependendo, às vezes ele aparece com esse nome em inglês, né? Que ele é um ambiente de ensino que é muito intuitivo, mas como eu falei, tem que ter uma capacitaçãozinha básica. Até mesmo no YouTube você encontra algumas videoaulas de como inserir. Você normalmente insere atividades, exercícios, apostilas, vídeos. Você consegue fazer tudo isso no Google Classroom de uma forma bem intuitiva, assim. Só que, assim, qual que é o grande problema que nós vimos ali, mesmo com a utilização dessas ferramentas? Duas questões que são fundamentais aí, que decorre dessa pandemia, né? Que a primeira, isso pegou todos os professores de surpresa, né? Então, muita gente, poxa, todo mundo se formou para estar dando aula numa sala de aula presencial, né, com métodos adaptados ao presencial, e de repente você tem que virar o disco assim, né? Então nós vimos o quê? Do lado dos próprios profissionais, teve um desafio muito grande de adaptação, ainda está tendo. Mesmo muita gente já até com formação em EAD e tudo, ainda tem uma dificuldade também, porque as ferramentas às vezes dão assim, elas limitam, também elas não são perfeitas, né? Então você acaba que não consegue realizar tudo aquilo que você gostaria. Na minha disciplina, né, eu sou professor de marketing num curso técnico em administração, que seria o ensino médio, né, técnico. Então, nós tivemos uma coisa assim que eu fiz lá que teve uma repercussão positiva dentre os alunos, que até um público assim mais jovem, claro, não tão jovens quanto que a maioria de vocês dá aula, né, que é o ensino fundamental, mas assim no médio nós temos ali alunos que têm 17, 16 anos, e assim uma coisa que no ensino online deu certo, assim dá para dizer que foi uma coisa legal, um relato de experiência positiva, foi assim que eu normalmente, como que eu trabalhei avaliação, forma de avaliação no ambiente online, né? Isso é muito complicado. Não dá para você pegar, dar um bimestre inteiro de aula e chegar lá no final e dar uma prova ou um trabalho de fechamento, como até nós fazemos muitas vezes no presencial, né? Como que fez funcionar um pouco? Eu fragmentei as avaliações, eu não trabalhei uma avaliação, eu trabalhei diversas pequenas avaliações, até num prazo semanal, ou assim, de 15 em 15 dias no máximo. Como que eu fazia isso? Pequenas atividades por semana, porque era uma forma de fazer o quê? Com que o aluno também ele tivesse aquela lógica de vencer etapas. É algo até que é falado hoje em dia na educação também com games, né? Aquela ideia quase de você criar um joguinho para o aluno, onde ele vai passando etapas. Ele sente que ele está assim, ó, essa semana eu superei essa etapa, na semana que vem mais outra, assim por diante. Então, ao invés de ter uma prova, um questionário no final, tentando abordar uma questão sintética maior, eu fui trabalhando sempre assim, disponibilizava um conteúdo daquela semana, um exercício, uma apostila e uma atividade. Essa atividade ela é avaliativa, não como uma forma de prova, mas como uma forma assim de até mesmo de autoavaliação do aluno poder chegar ao final daquela atividade, ele conferir se ele conseguiu
trabalhar o conteúdo todo daquela pequena apostila, esse é outro detalhe, eu sempre trabalhando pequenas apostilas. Então, assim, era quase que uma forma de revisão de conteúdo e, ao mesmo tempo, já de trabalhando a avaliação. Claro que a ressalva que eu faço, isso não é uma receita, né? Isso foi uma coisa assim, um relato da minha experiência dentro de um curso de nível técnico profissionalizante. Então, assim, é um relato que pode ser útil, de repente, para alguma disciplina de vocês. Talvez tenha disciplina que não dá para trabalhar dessa forma. Mas uma forma que eu encontrei de trabalhar tanto, e eu fiz isso, foi interessante que eu fiz isso no ensino médio e também na pós-graduação. Nós temos lá pós em gestão de negócios, então nós fizemos sempre nessa ideia de você colocar avaliações, né, semanais, como se fossem exercícios avaliativos semanais, que é uma forma de o aluno ele entra toda semana para ele ver o que está acontecendo, ele cumpre aquela etapa, então ele já motiva, ele tem um ganho de motivação também, porque ele sabe assim, a cada semana que ele vai entregando alguma coisa, ele está mais perto de concluir a disciplina com 100% de aproveitamento, né? Então, eu tive assim um retorno bem positivo mesmo nesse cenário, né, de pandemia. Mesmo, quer ver, por exemplo, como eu falei, os encontros não eram obrigatórios, mas toda semana os alunos estavam participando, né? Eu marcava um horário toda semana, horário tal, eu estou ali na plataforma. Eles estavam fazendo, estavam comparecendo, participando, e até falando de material, de apostila, também isso é muito importante. Que é algo também que eu, em outras capacitações que eu fiz, voltadas até para educação à distância, eu aprendi, que eu achei muito legal, é a elaboração de material para educação à distância, porque é muito diferente do ensino presencial também. Normalmente, o que nós fazemos para o ensino presencial? Né? Uma apostila com conteúdos ali da disciplina de uma forma até mais assim direta, né? Mais objetiva, porque nós usamos a sala de aula para ampliar aquele conteúdo. Então, como o aluno ele acaba que ele tem que ficar autônomo, quase muito mais autônomo nesse regime à distância. Então, o material que nós preparamos também, nós temos que ter um cuidado muito maior. Em que sentido? Um material que seja até esteticamente bonito, isso é importante, apesar de parecer assim, né, muita gente, poxa, mas é uma questão de formatação, né? Assim, ele ser bonitinho, amigável, já ajuda no engajamento. Ter figuras, a linguagem também desse material ser também em forma mais de conversa, fazendo links entre conteúdos. Então, por exemplo, eu tinha uma apostilinha para abordar um tema da semana 1. Quando eu chegava na semana 2, era uma outra apostilinha que era sequência da 1. Né? Então, eu sempre falava, na unidade 1 nós aprendemos isso, lembra daquele conceito que nós vimos lá? Então, aí eu puxava outra coisa, sempre fazendo uma linguagem assim também mais dialogada, né? Se é possível falar em diálogo por meio de um texto assim, mas eu acredito que sim, né? Então você também cria um material escrito que ele é fácil de o aluno compreender não só o conteúdo em si, né, mas ele olha ali, ele sente que você está falando com ele vê um link com unidades anteriores. Eu sempre trabalho dessa forma, fazendo links entre o que eu falei anteriormente com o que eu estou falando agora e até dando uma prévia do que eu vou falar no próximo. Então, eu transferi isso tudo para o material escrito, algo que eu já fazia na sala de aula presencial. Então eu pego assim, se eu estou na semana 2 de aula, eu resgato algo que eu falei na semana 1, abordo o meu conteúdo da semana 2 e já adianto que aquele conteúdo 2 vai levar a um conteúdo da semana 3, que será visto na próxima semana, até para dar aquele ar de, ó, continua, isso aqui continua, não terminamos por aqui. E o tamanho do texto também é muito importante, né? A questão de não ser algo muito longo, algo muito cansativo. Então, o uso de uma formatação amigável, figuras, uma linguagem acessível, isso daí também ajuda bastante no engajamento desse aluno que já está muito distante, né? Devido a essa questão. Fora que tem outras possibilidades interessantes de se utilizar, que é você também
utilizar um vídeo do YouTube para uma explicação adicional. Tem vários vídeos, né, de diversos professores que agora fazem preparatórios para Enem ou até de disciplinas bem básicas mesmo. Você encontra, tem canais de alguns professores que fazem vídeos assim com 3 minutos, explicando um conceito básico lá de alguma disciplina, sei lá, de português. Aí vai ter lá um videozinho rapidinho. Então, assim, quanto mais esses conteúdos forem rápidos, direto ao ponto, integrado com aquilo que você está falando, eu acredito, né, que ajude também bastante nesse engajamento do aluno, mesmo nessa situação de distância física. Só que isso são, claro, situações, como eu falei, estou relatando lá de uma realidade que eu vivi, que veio funcionando, mas é claro que também, como eu falei, assim como para os professores tem que ter essa questão de quase que reconfigurar a mente para reimaginar o que é uma aula, né? O que é uma sala de aula. Para os alunos também tem esse desafio muito grande, né? De eles entenderem também o processo de ensino-aprendizagem como algo mais autônomo. Isso, claro, acho que é o grande desafio em todos os níveis da educação aqui no Brasil, né? A gente criar condições, nós enquanto professores, criar condições para que o aluno também compreenda o próprio poder dele de autonomia na aprendizagem, para que ele não fique tão dependente só assim do envio daquele material todo mastigadinho, daquela revisão para ele memorizar o tempo todo. Então, uma coisa que eu sempre faço também é isso, é colocar sugestões de materiais adicionais, porque são sugestões. Se o aluno quiser, ele vai procurar aquilo. Alguns fazem e buscam até muito além daquilo que eu coloquei ali, outros nem tanto. Então, mas ao mesmo tempo, acho que a gente acaba tendo que trabalhar um pouco desse desenvolvimento dessa mentalidade autônoma no aluno, e que é muito difícil falar nisso também, porque pode soar até como se você estivesse responsabilizando o aluno, né? Você se vira aí, claro, não é nesse sentido, mas é num sentido assim, de que para funcionar, é basicamente assim, né? Para funcionar tem que ter também uma postura um pouco mais autônoma do próprio aluno, porque é complicado. Para ele também é muito complicado. Ele não vai poder entrar nessa sala virtual e só esperar. Ele vai ter que te perguntar, ele vai ter que te mandar e-mail, ele vai ter que se capacitar nessas ferramentas. E isso, claro, é outro agravante que dificulta mais ainda. Então, assim, dentro dessa realidade nossa, até que não tivemos tantos problemas de alunos que não sabiam utilizar tanto as ferramentas. Eu acredito que num nível fundamental isso seja mais difícil, né? Porque você tem pessoas mais jovens que talvez tenham uma capacitação para uso de, por exemplo, celular, né? Eu falo isso também, é um problema que nós vivemos, uma falsa capacitação em tecnologias digitais. As pessoas hoje sabem muito utilizar um celular para entrar no WhatsApp, no Facebook, ou o computador, a mesma coisa. Ah, eu sei entrar numa rede social, então já sei informática, eu já sei mexer em computador, sei mexer em celular. E pior que não é bem assim, né? Nós vemos que nem nosso caso, como professores, né? Nós temos que aprender outras ferramentazinhas ali, Google Drive, o próprio e-mail, utilizar, vincular com agenda, vincular com alguma você, né, por exemplo, você pode marcar a agenda, já vincular uma aula à agenda do próprio aluno, tem algumas coisas, algumas possibilidades de automatização, mas isso num cenário pressupondo que o professor tendo essa capacitação, o aluno tendo essa capacitação, é uma realidade que eu particularmente gostaria de ver o Brasil avançar nisso, mas eu acho que ainda a gente está muito, infelizmente, muito longe. E isso vem criando um desafio. Eu acho que assim, a pandemia é um cenário horrível para o ensino, para a educação de um modo geral. Isso que está acontecendo
é problemático demais, como que nós faremos? Então, mas eu acredito também que tem aquela situação, né? Nós, enquanto professores, enquanto profissionais criativos que somos, que o professor vejo como um profissional criativo, alguém que tem que saber se adaptar sempre a alguma situação nova, né? Dificuldades novas. É algo assim que, mesmo tudo voltando ao normal, presencial, eu acho que vale muito a pena a gente pensar nisso, tá? Será que mesmo que a gente volte para nossas salas, como que a gente pode utilizar também até meios digitais? Aí eu acho que a gente entra agora até no assunto principal desse tema de hoje, né? O ensino híbrido. É repensar um ensino de forma híbrida, não só presencial, não só EAD, mas com apoio mútuo dessas duas modalidades. Porque tem uma situação que muitos professores relataram no próprio instituto, que é o seguinte: eu não usava nada disso, de ferramentas online. Mas aí tem vários falando assim, poxa, agora, mesmo voltando presencial, eu vou usar o Google Sala de Aula para fazer o controle das notas, para fazer entrega, para solicitação de trabalhos dos alunos. Por quê? Porque automatiza, facilita, não tem aquela ideia do aluno ter que imprimir, levar um trabalho feito à mão, ele pode entregar na própria plataforma. Então, é uma situação que eu acho que mesmo que volte um presencial, é importante que os professores, né, de todas as modalidades de ensino pensem também, reflitam sobre essa situação. Né? Como que nós podemos também utilizar essas ferramentas, não para migrar para um EAD, né, mas assim, para ter uma sinergia entre essas ferramentas digitais e as ferramentas tradicionais ali do ambiente presencial. Né? Então, eu posso dar uma aula, solicitar um trabalho, mas eu faço o cadastro dos alunos lá, como eu falei, no Google Sala de Aula, e os alunos, ao invés de levarem para mim ou de entregarem para o meu e-mail, encher minha caixa de e-mail, eu não saber quem entregou em que dia, o Google Classroom ele vai receber o trabalho, ele bota o prazo lá certinho, você pode corrigir por lá, dar feedback para o aluno, você pode escrever uma mensagem, e é interessante essa questão do feedback, porque você pode fazer como? Não aquele feedback para a turma, né? Tipo, depois de uma prova, aí você fala como a turma foi. Você pode falar com cada um como foi, o que precisa melhorar. Então, assim, são diversas potencialidades que eu acho que também esse momento forçou a gente a acabar tendo contato com algumas potencialidades que já eram até existentes e que ainda não eram exploradas. Quer ver um grande exemplo de potencialidade dessa? Isso que nós estamos fazendo agora. Talvez em outro momento essa capacitação teria que ser presencial, teria que ter um auditório, que com certeza seria muito difícil, né, comportar. Nós temos aqui, ó, nesse momento, olhando aqui na tela, 111 pessoas logadas. Então, já pensou para mobilizar uma estrutura física para isso? É trabalhoso, né, para organizar um evento assim. Agora, fazendo via Meet, nós podemos conversar. Pode ser com uma pessoa que esteja em outro país, até dar uma palestra, uma capacitação para a rede de ensino. Então, nesse sentido, eu vejo com bons olhos uma, é, um efeito colateral positivo dessa pandemia, de fazer assim, nós podermos repensar um pouquinho, não repensar no sentido de abandonar o que nós fazemos, né, mas talvez integrar novas coisas. Nós temos novas coisas aí que até eu mesmo, como professor, até que me formei, fiz curso de qualificação em EAD, dei aula em EAD, mas no presencial eu não usava muitas dessas ferramentas. Eu fazia uma distinção muito clara. Não, no EAD eu uso lá o Moodle, eu uso o ambiente virtual, e no presencial eu peço ao aluno para trazer o trabalho impresso, ou para mandar para o meu e-mail. Depois eu falei, caramba, não, peraí, eu posso agora usar o Google Sala de Aula para fazer um controle das avaliações, até mesmo para mandar material, para disponibilizar para o aluno não ter aquela ideia, aí eu recebi outra. Não, não recebi. Porque você pode entregar para ele e disponibilizá-la numa plataforma dessa. Ele pode acessar quantas vezes ele quiser esse material, baixar quantas vezes ele quiser, e o material não vai sumir de lá. Porque quando você manda para ele, alguém pode perder, alguém pode apagar o e-mail, né? Agora, quando está numa plataforma, ele fica lá. Então, a pessoa entra e perdi minha apostila, pode entrar de novo, baixar lá.
Claro que isso, né, mais uma vez, gosto sempre de ressalvar, tem, considerando um aluno com acesso, né, isolando todas as questões de desigualdade que nós já temos, que são gritantes. Então, e esse apelo também acho que funciona, é até legal que nós temos aqui a Secretaria, né, de Educação presente, os entes públicos também pensarem em como criar, dentro de uma das restrições também do serviço público, né, criar uma, uma iniciativa de capacitação dos alunos, dos professores, criar as formas de acesso, né, talvez até mesmo mobilizar recursos para aplicação nessas modalidades, apesar de recursos estarem cada vez mais escassos, né? Então, assim, de um modo geral, eu queria falar dessa experiência, né, que eu fiz lá usando o ensino, que nós falamos que é a APNP, só para fazer um fechamento aqui, que é a atividade pedagógica não presencial, que seria o quê? Uma forma de você combinar atividades síncronas e assíncronas, dentro de uma lógica que busque trazer esse aluno para mais próximo da gente, mesmo dentro desse cenário atual de pandemia.